Bom dia. Hoje o Brasil está passando pelo momento democrático de escolha dos seus governantes. Como é importante. Esse momento é um direito nosso, nós devemos usar esse direito. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que diz assim, está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, e diz assim: Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência. Amém. Deus está falando conosco sobre escolha. Deus nos criou, não nos fez robô. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a oportunidade de escolha. E a eleição é a escolha. O que está diante de nós? Quais são as propostas? Devemos buscar no Senhor direção. Mas também devemos, como humano, como ser humano, como racionais, analisar o que está diante de nós. Caminho da vida, caminho da morte. Quais são as propostas? E nós, quando nós olhamos escolhas, nós vemos o povo lá atrás. Deus enviou profetas para alertar o povo, para se arrepender e se converter. Porque senão viria mal, muita maldade. Doenças, pestes, guerras. E o povo não ouviu. Foi levado cativo para a Babilônia. Depois continuou no reinado dos persas. E aí se levantou um homem, Amã, querendo destruir todo o povo judeu. Mas lá tinha um outro homem, Mardoqueu. Esse homem era temente a Deus. Era temente a Deus. E ele apresentou a causa. A rainha Esther. A rainha Esther, escolhida de Deus para colocar ao lado do rei Assuero. Amã projetou a destruição de todo o povo judeu. Conseguiu a assinatura do rei, a autorização. Todavia, os planos foram mudados. Porque, na verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Independente do príncipe, do rei, do governante, Deus está no controle de todas as coisas. Mas tem uma grande diferença. O povo clamou, jejuou, e o povo também agiu. Nós devemos orar, devemos clamar ao Senhor, saber que Ele controla todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas precisamos agir. E o povo agiu. E com a bênção de Deus, saiu vitorioso. Aquele que outrora era ameaça para o povo judeu, morreu na própria forca que ele outrora tinha feito para os judeus. A palavra de Deus diz que Ele não quer a morte de ninguém, mas quer que todos se convertam do seu mau caminho. Mas Deus também colocou para nós também aqui, está diante de vós o caminho da vida ou o caminho da morte, da bênção ou da maldição. Nós devemos escolher o caminho. Está diante de nós. Nós devemos saber escolher e buscar em Deus direção. Que caminho seguir? Quais os governantes que devemos eleger? Quais governantes têm compromisso com os princípios cristãos? Com os princípios da família? Com os princípios do ser humano? O ser humano quer o quê? O que deseja? O que você deseja? Então nós devemos olhar para o que Deus tem para nós. Deus quer paz. Deus quer amor. Deus quer que nós vivamos em comunhão, respeitando uns aos outros. Deus quer que nós vivamos na presença dEle. Deus quer que nós escolhamos o caminho da vida, não o caminho da morte. Está diante de nós, nós devemos escolher. Mas saiba que o nosso futuro é o resultado das nossas escolhas hoje. O nosso futuro existe devido às nossas escolhas hoje no presente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza e que possamos entender e aprender com essa história de lá. Existia um homem, Amã, queria a destruição do povo. Existia um homem que clamava, Mardoqueu, que se tornou o líder do povo judeu. Existia alguém que intercedia junto com o povo, Esther. Mas existia um rei que decidia algo. E esse rei dos reis é o Senhor Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. Nós, como servos de Deus, como cristãos, devemos buscar no Senhor direção. Mas saiba que a vitória virá, nós fazendo ou não, porque Deus está no controle. Mas Deus coloca diante de nós caminho da vida, caminho da morte. Nós devemos escolher que caminho queremos seguir. Que futuro queremos dar para os nossos filhos, os nossos netos, para a próxima geração? Devemos olhar para os países vizinhos, nações que outrora eram riquíssimas e como é que estão hoje.
Devemos olhar para muitos municípios, como eram e como estão. Então está diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Nós devemos escolher e não terceirizar. Passar para outra responsabilidade. A responsabilidade é nossa. O direito é nosso. A escolha é nossa. Deus não vai intervir na nossa escolha, porque Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. Então nós devemos escolher aquilo que mais se adequa aos nossos princípios, aos nossos desejos e o que é melhor para o povo, o que é o melhor para a nação, o que é o melhor para o Brasil. Porque nós iremos viver aquilo que nós escolhemos hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza na melhor escolha, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Independente do governante que se eleja, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, porque Ele é soberano, mas Deus colocou diante de nós a escolha. Que Deus nos abençoe e que nos conduza para fazer a melhor escolha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.